Refutações. As leis de flutuabilidade mencionadas por Dubai em sua prova 115 não colidem com a gravidade de forma alguma. Desde que Arquimedes tornou conhecido o que hoje é conhecido como princípio de Arquimedes. Sabe-se que todo corpo experimenta um empurrão de baixo para cima, isto é, na direção oposta da gravidade, igual ao peso do fundo deslocado. É curioso que o senhor do Bahia até mencione a flutuabilidade porque, na verdade, a derivação da flutuabilidade só funciona com a gravidade como pré-condição. Outra experiência simples de realizar é, usando um gravímetro, pesar um objeto com exatamente 1000 gramas no nível do mar, e então suba em uma montanha e meça novamente. A 4 quilômetros de altitude você ganha mais ou menos 998,8 gramas. Com a diminuição da densidade do ar em altitudes maiores, um pequeno aumento pode ser obtido pelo princípio de Arquimedes. A diminuição é perfeitamente explicada pela gravidade que diminui com a distância do centro de gravidade ao quadrado. Poderíamos pular e entrar em órbita como sugere Dubai. Bem, sim, se pudéssemos fazê-lo com a velocidade necessária, a definição mais elementar diz que é um caminho que uma estrela segue no céu. Qualquer estrela, uma galáxia, um planeta, uma estrela, etc. Acontece que normalmente a órbita dos planetas é interpretada como órbita, e como estamos no sistema solar, vamos falar dos planetas, mas lembre-se que órbita refere-se a qualquer estrela. Vejamos um exemplo bem simples. Imagine a Terra com uma enorme montanha, cujo topo é tão alto que fica fora da atmosfera. No pico há um canhão. Com este canhão é possível disparar balas a qualquer velocidade, desde 1 centímetro por segundo até quase a velocidade da luz. Um tiro lento fará um movimento 1 e a bala cairá. Um pouco mais rápido, ele fará o movimento 2 e cairá novamente. Mas, se fizermos com a velocidade certa, ele fará um movimento 3, fará toda a volta e retornará ao ponto de origem. Neste momento, a bala está em órbita. Por que não cai? Ou melhor, não cai? Sim, está caindo, mas está caindo da mesma forma que a Terra e, portanto, o chão sempre a escapa e não a alcança. Em vez de cair direto, ele cai da mesma forma que a Terra e não atinge o solo. Está perdendo altura, mas não cai no chão. Se a Terra fosse cúbica, isso não poderia acontecer porque em algum momento ela colidiria com alguma coisa. Mas como a Terra é esférica, o objeto segue a mesma curva e nunca chega ao chão. Mas está caindo. Cai de lado. Vendo do ponto de vista mais físico, podemos usar o Sol como exemplo e um planeta por outro. Existe uma força que o está atraindo para que caia em direção ao Sol, que é a gravidade. Se o objeto for a uma certa velocidade, rápido o suficiente, uma força centrífuga é gerada. É como quando uma pedra é amarrada com um fio e é feita girar. Se o fio for cortado, a pedra sai porque uma força é gerada da raiz da velocidade. A força vai para um lado e compensa a outra força. Por isso não cai. Este exemplo, um pouco mais científico, também ajuda a explicar por que os objetos estão em órbita e não caem. Eles exigem velocidade. Eles têm que ir muito rápido. Para se ter uma ideia, para obter uma órbita circular de uma volta na Terra, o objeto tem que ir a 8 km por segundo, que é uma velocidade importante. E quanto tempo leva para o objeto dar a volta na Terra? 1h30. Em 90 minutos ele dá a volta na Terra. Quanto mais longe formos, mais lento o objeto pode ir, porque a força da Terra é menor, portanto, não precisa ir tão rápido para não cair. Na verdade, é um duplo jogo de forças. Se eu não quero que o objeto caia, ele tem que ir a uma certa velocidade. Se o objeto for mais lento, ele cai. Se for a velocidade necessária, mantém-se, e se for mais rápido do que a velocidade necessária, afasta-se. O Sputnik, o primeiro satélite, também levou cerca de 1h30 para dar a volta na Terra. O ônibus espacial pode voar entre 200 e 600 quilômetros, depende da carga que carrega. A Estação Espacial Internacional fica a aproximadamente 400 quilômetros de distância. A altura dos satélites e naves é altamente variável. A ISA está a 400 quilômetros de distância, mas existem satélites inferiores e superiores, distantes até 2 milhões de quilômetros.
Os geoestacionários, por exemplo, têm 36 mil quilômetros de altura. A rede de satélites Iridium para telefonia via satélite orbita a uma altitude de quase 800 quilômetros e a rede de satélites GPS está a uma altitude de 20 mil quilômetros. Na prova 117, temos um grave erro no enunciado. Newton não diz que o objeto maior deve atrair os menores para ele e não o contrário. A Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra. E a inércia é o fator-chave pelo qual a Lua pode ser sustentada em uma órbita ao redor da Terra, enquanto a Terra não experimenta muito mais do que uma oscilação das marés cambiantes dos oceanos. E, já que estamos falando das marés, vejamos a prova 118. Temos 3 pontos a destacar sobre isso. A órbita da Lua não é uniforme. Sua distância varia de 363 mil quilômetros a 405 mil quilômetros. 2. As marés não são influenciadas apenas pela Lua. A força de maré do Sol é 46% daquela exercida pela Lua. Essa é a razão pela qual temos marés vivas e marés mortas. 3. Um corpo de água deve ser grande o suficiente para ser perceptível. Grandes lagos têm marés de poucos centímetros, mas quase imperceptíveis.